Ô, gente, faltando uma semana para a posse do Donald Trump, os jornalecos começaram a pular o barco e começaram a enquadrar os ministros do STF. Meu Deus do céu. Se isso já está acontecendo agora, imagine depois que cancelar os vistos dos ministros do STF. Aí que a coisa vai piorar de vez. Aí a credibilidade deles vão lá no chão, né? Mas não para por aí não. Olha só, Moraes está encruzilhada sobre passaporte de Bolsonaro. Patriotas, fiquem comigo até o final para vocês saberem o que está em andamento, viu? Porque depois do dia 20, meu irmão, as coisas vai piorar, mas vai piorar muito pro lado dessa galera aí, né, que usou e abusou das leis. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço a todos os patriotas nos quatro cantos do Brasil. Diante do convite feito ao ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a defesa do líder conservador pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, para reaver o passaporte de seu cliente, a fim de possibilitá-lo comparecer à solenidade. Neste sábado, 11, Moraes mandou o ex-chefe do executivo mostrar o convite oficial que recebeu para a posse de Donald Trump. Moraes apontou que Bolsonaro apresentou como convite apenas um e-mail enviado para o deputado Eduardo Bolsonaro, PL-SP, por um endereço eletrônico não identificado. Além disso, o ministro também pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a liberação do passaporte, mas somente após a validação do convite pelo magistrado, depois de atendidas todas as exigências documentais impostas por ele. Diante do imbróglio, o professor especialista em liberdade de expressão André Marsiglia analisou o quadro e declarou que Alexandre de Moraes está em uma encruzilhada e provavelmente decidirá não decidir. Em suas redes sociais, neste domingo 12, o jurista citou as alternativas disponíveis ao ministro e conjecturou: não é uma viagem oficial. Se Moraes devolver o passaporte, por coerência terá de devolver para outras viagens, outros convites, revelando que a retenção é política, não se sustenta juridicamente. Em seguida, Marsiglia apresentou outra opção. Se não devolver, expõe o Brasil e os abusos do STF ao comentário internacional. E na terceira hipótese, revelou acreditar que Moraes escolherá não escolher. Parece-me que escolherá não escolher. Questiona o e-mail, pede mais documentos, abre para a PGR se manifestar e, ao final, a posse terá passado ou estará muito em cima e sua decisão não terá efeito. E concluiu, observando que pior que juiz que decide mal é o que não decide. Tá? Então, gente, então essa decisão aí que o ministro Alexandre de Moraes está tomando e não quer tomar, né, com certeza não vai ser bem vista aos olhos do Donald Trump e também do Congresso norte-americano. Lembrando que o filho do presidente Bolsonaro vai estar lá, não só ele, como todos os parlamentares conservadores de direita, né, a maioria deles vão estar lá. O Paulo Figueiredo também vai estar lá, viu? Se eu não me engano, a juíza Ludmila Grillo e vários outros, né, jornalistas brasileiros que infelizmente teve que ir embora para os Estados Unidos por causa dessa perseguição implacável. E eles disseram que vão cobrar ainda mais dos Estados Unidos para tomar medidas drásticas contra as decisões que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando. Então, se o ministro Alexandre de Moraes, né, quiser enrolar isso, jogar para o lado da PGR e querer documentos oficiais dos Estados Unidos para comprovar, né, o convite do presidente Bolsonaro, a coisa vai complicar de todas as formas. Liberando ou não liberando o presidente Bolsonaro, as coisas já estão complicadas. E o que nós poderemos ver daqui para frente é que falta uma semana. E agora, meu filho, o que tiver que fazer, fez de errado. O que tiver que punir, vai punir, só nessa semana. Porque na outra semana, gente, aí vai ser o tal do toma lá da cá. Ah, vai continuar com a arbitrariedade, vai continuar com a censura, vai continuar com o totalitarismo, vai continuar com as ditaduras nos quatro cantos do mundo. Pois é, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Donald Trump, né, as maiores redes sociais do mundo uniram suas forças contra o totalitarismo e vai repelir eles nos quatro cantos do mundo. E os Estados Unidos tem várias cartas na mangas que serão usadas. Eu que não quero bater de frente com uma das maiores potências mundiais. Deus me livre, você tá louco. Até a China disse que quer paz com os Estados Unidos. Até a China, olha só, gente, a segunda maior potência mundial, a China, que inaugurou agora os seus aviões de sexta gerações, caças de sexta gerações, pediu paz com os Estados Unidos. A China, dirá os outros países, né? Quem entende um pingo é uma letra. Faltando uma semana para a posse de Donald Trump, o jornal Estadão dá uma enquadrada, mais uma enquadrada daquelas nos ministros do STF. Quer dizer, ainda há hora, né, para se arrepender dos seus pecados.
Não quer dizer que não vão ser punidos por aquilo que eles fizeram contra a Constituição e as cláusulas pétreas. Olha só o que está em andamento. O STF se converteu em arena política, afirma Estadão. Meu Deus! Segundo o jornal, não é por acaso que o Supremo tem perdido a confiança de uma parcela significativa da sociedade. Em seu editorial de opinião desta segunda-feira 13, o jornal O Estadão de São Paulo apresenta uma crítica ao que considera ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, STF. Ancorado em uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o qual enfatizou na última semana a importância de dar ao direito o que é do direito e à política o que é da política. O Estadão faz uma reflexão sobre os limites institucionais da Corte. O texto enfatiza a necessidade de despolitizar o tribunal e devolver ao STF sua função constitucional de guardião da democracia e não de árbitro político, ao mesmo tempo elogia a lição de Fachin. Eis então que nem tudo está perdido no Supremo Tribunal Federal. Ainda há a quem se constranja com a mistura entre política e justiça, que hoje frequentemente ocorre no STF. Para o jornal, o discurso do ministro mostra a urgência de respeitar os limites constitucionais e rejeitar o ativismo que tem norteado decisões do Supremo nos últimos anos. Ao reforçar que numa democracia o juiz não pode dizer quem vai ganhar, Fachin marca um posicionamento que contrasta com práticas que, segundo a publicação, desgastaram a credibilidade da instituição. Membros do STF pensam que tem missão civilizatória. O Estadão condena o uso do STF como arena política, tanto por partidos inconformados com derrotas no Congresso, quanto por ministros que assumem um protagonismo além de sua função constitucional. Alguns de seus ministros se consideram titulares de uma missão civilizatória, afirma o editorial. Ele ressalta ainda que essa postura resulta em decisões que extrapolam competências legislativas e, por vezes, afrontam a própria Constituição. A crítica se estende ao impacto desse comportamento sobre a confiança pública no STF, evidenciando por pesquisas que apontam a perda de credibilidade da Corte. Para o Estadão, essa desconfiança é fruto do trabalho diligente de alguns de seus ministros, que parecem fazer pouco caso da natureza colegiada do tribunal e da austeridade inerente à judicatura. O texto, contudo, vai além de um descontentamento pontual e propõe uma solução, um profundo exame de consciência entre os ministros, tomando como exemplo a discrição e sobriedade. Além disso, o jornal reconhece a importância histórica do STF ao reafirmar sua defesa da instituição enquanto pilar do regime republicano. No entanto, para recuperar sua credibilidade, o órgão precisaria falar a voz das leis e da Constituição, não a dos ministros. Tá? Então, gente, o negócio é o seguinte: o Estadão já está enquadrando as decisões que os ministros do STF vêm tomando ao longo do tempo e atendendo só essa petezaiada, só esses comunas, só esses partidos comunistas. Enquanto isso, do outro lado, o que nós estamos vendo? Perseguições implacáveis, inquéritos que têm data para começar, mas não tem data para terminar, contra a ala conservadora, prisões, né, medidas cautelares, e aí vai, censura, e não para por aí não. Eles foram além, né? Eles interferiram além das fronteiras internacionais. Nós temos exemplo aí, ó, do Paulo Figueiredo e vários outros ex-jornalistas da Jovem Pan que tiveram que ir embora para os Estados Unidos para não serem presos. Olha a juíza Ludmila Grillo, aonde ela foi parar. Então, se a coisa já está complicada para os ministros do STF agora, né, através das falas desse jornal O Estadão, que antigamente elogiava os ministros do STF e defendia ele, mas pulou do barco porque sabia que o caldo iria engrossar. Imagine depois do dia 20 que o secretário dos Estados Unidos, gravem bem essas palavras, depois que o secretário dos Estados Unidos assumiu o seu cargo, Marco Rubio, e fazer aquilo que ele, né, fez quando era senador em 2024, juntamente com a deputada Maria Elvira Salazar e o deputado presidente dos Direitos Humanos, Chris Smith, que enviou pedidos para cancelar os vistos dos ministros do STF. E, gente, aí vai me desculpar, mas aí fica fora do normal. Aí não tem mais condição, não tem uma mínima condição de ministros do STF representarem, né, a Constituição e falarem que são os guardiões da Constituição depois dos vistos cancelados.
Não tem como mais, gente. Então, se o Estadão já está falando isso dos ministros do STF, imagine quando os vistos deles forem cancelados. Bloqueios de bens. Imagine retaliações lá nos Estados Unidos. Como é que esses ministros vão querer usar suas interpretações? A credibilidade vai a zero. Então, gente, as coisas já estão começando a acontecer nas vésperas, viu, do Donald Trump. E o Fachin disse isso aí, o ministro Gilmar Mendes também disse um monte de pérola ontem, falando a respeito do que aconteceu lá na Venezuela, é inconstitucional, é inaceitável, né, a ditadura, tem que respeitar os poderes, e falou um monte de coisa do Maduro, sabe, que a Venezuela tem censura, isso e aquilo, o ministro Gilmar Mendes. E o que nós estamos vendo no Brasil? Tipo assim, é um deboche, né? O cara falar do vizinho, e sendo que no país dele mesmo ele faz as coisas mais ou menos do modelo do Maduro.